Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos mostrar como o dinheiro evolui com o tempo, analisando uma questão que envolve caderneta de poupança. Utilizaremos gráficos e planilhas para comprovar nossos resultados. Então, vem comigo. A caderneta de poupança é o investimento mais popular entre os brasileiros. Seu rendimento gira em torno de 0,5% ao mês. É claro que isso trata-se de uma questão fictícia, né, a nível de percentual, e aí ao final nós vamos resolver uma situação em que a gente vai trazer o índice percentual para esse momento, ok? E não há cobrança de impostos sobre os ganhos. Então, justamente por isso a caderneta de poupança ela é bem interessante. Marlene investiu R$ 2.000 na caderneta de poupança. Neste exercício, admita que, no período considerado, Marlene não fez depósitos e nem saques nessa caderneta de poupança. Então, ela chegou lá no banco, depositou os R$ 2.000 e esqueceu. Não mexeu mais, nem tirou e nem acrescentou. Sobre o aspecto de valores, né, nós temos aqui esses dados em que a gente vai utilizar, em que eles estão utilizando valores aproximados. Então, assim, se a gente fizer o cálculo mostrando na calculadora como gerar esses resultados, a gente vai perceber que há uma pequena diferença, e isso a gente vai mostrar que influencia nos cálculos mais na frente, considerando um período um pouco maior. Tudo bem? Bom, com relação à questão, ela trata de juros compostos. Então, nos juros compostos, nós temos que o montante ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a M. M é o montante, é todo o valor que fica lá disponível depois de um certo tempo. C é o capital, I é a taxa e N é o tempo, é o período. Então, na nossa questão, a letra I, que representa a taxa, ela é igual a 0,5% ao mês. O que é importante considerar é que 0,5% é a mesma coisa que 0,5 sobre 100, e aí a nossa taxa sempre será representada por 0,005 ao mês, ok? Porque a gente não vai estar escrevendo essa porcentagem nos nossos cálculos. E aí, observando que na fórmula você tem 1 mais I, significa que 1 mais I será igual a 1 mais 0,005. Logo, toda vez que eu precisar escrever 1 mais I, eu vou utilizar 1,005. Não por isso, vocês estão vendo aqui, ó, 1,005 elevado a 12, então com certeza a gente vai precisar desse resultado, e 1,005 elevado a 60. Então percebe que os dados da questão colocam o elemento aí duas vezes, então certamente nós vamos estar precisando dele. E não se esqueça que o capital, que é a letrinha C, está aqui, ó. Isso é o capital que é de R$ 2.000. Então esse é o nosso capital. Legal? Então, vamos agora para as perguntas. A letra A quer que você estabeleça qual é o montante, né? Então, a questão quer saber qual é o M, né? Qual é o montante, se ela investir o recurso por 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Bom, aqui a gente tem um primeiro detalhe, né? Como a nossa taxa está ao mês, é necessário que a gente faça a conversão desses tempos todos para a mesma unidade, tá bom? Então, assim, quando eu precisar de 1 ano, eu vou estar usando 12 meses. Quando eu precisar de 2 anos, eu vou estar utilizando 2 vezes 12, que é igual a 24 meses.
Quando eu precisar de 5 anos, eu vou estar utilizando 5 vezes 12, que é igual a 60 meses. E quando eu precisar de 10 anos, nós vamos estar utilizando 10 vezes 12, que é igual a 120 meses, tá? E aí nós vamos desenvolver os cálculos, né? Utilizando também essas expressões que envolvem as potências. Então, eu vou fazer aqui um primeiro cálculo utilizando a nossa fórmula, né? Então, o nosso primeiro cálculo, que eu vou chamar de M1, né? Nós vamos ter o capital, que é 2.000, vezes o 1 mais I, que é 1,005, elevado ao primeiro tempo, que é isso aqui, ó, 1 ano. 1 ano nós já dissemos que é igual a 12. E aí virou conta, né? Porque o 2.000 você vai repetir, e esse 1,005 elevado a 12 é um dado da questão. Olha o resultado aqui. Esse resultado aproximado é 1,06. Daí basta a gente fazer aqui o produto. Vamos pegar a calculadora de 2.000 por 1,06. E aí a gente obtém 2,120. Então, tá aí. Descobrimos o primeiro resultado, né? Vamos calcular agora o segundo montante. Vai ser 2.000, a taxa 1,005, elevado a 2 anos, que nós já vimos que corresponde a 24 meses. E aí você vai repetir o 2.000. Daí qual é o problema? O problema é que você tem 1,05 elevado a 12 como aproximação, mas você não tem 1,005 elevado a 24. E aí nós vamos usar a estratégia da potência de potência, né? Porque basta você reescrever esse 1,005 elevado a 24 da seguinte forma: 1,005 elevado a 12 é elevado a 2, né? Não se esqueça que 12 vezes 2 é 24, que seria a potência de potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. E a estratégia é porque eu tenho esse valor aqui de dentro, né? Ele vale 1,06 e a gente acabou de usar no problema anterior. E aí nós vamos agora só fazer essa substituição novamente. Então, nós vamos ter aqui 2.000 vezes 1,06, né, que é o valor de 1,005 elevado a 12, só que 1,06 está ao quadrado, né? E aí nós vamos puxar a calculadora para ver quanto que é esse valor ao quadrado. Então vamos ter 1,06, aí está aqui, ó, ao quadrado, 1,1236. Então, 1,1236. E aí, para fechar a questão, basta multiplicar agora 2.000 por esse valor. Então, trazendo a calculadora, vamos multiplicar aí por 2.000. Então, nós vamos ter R$ 2.247,20. Tranquilo? Então, percebe que a gente usou uma pequena estratégia para poder aproveitar o dado da questão dentro de uma situação que estava um pouco mais abrangente. A gente vai acabar usando isso novamente para a segunda etapa. Bom, ele trata agora aqui de 5 anos, que é 60 meses. Então, vamos fazer mais aqui em cima. Então, montante 3 vai ser 2.000, que multiplica 1,005 elevado a 60. Então, montante 3 vai ser 2.000. Esse valor, 1,005 elevado a 60, ele está aqui, ó. 1,005 elevado a 60 é 1,35. Então, esse é o valor que nós vamos substituir. Então, vamos multiplicar aqui por 1,35. E aí, o montante 3, vamos puxar a nossa calculadora, vai ser 2.000
2.000 vezes 1,35, que é 2.700. Então, vamos ter aqui 2.700, e aí escrevendo em reais, R$ 2.700. E para fechar a letra A, ele quer agora em 120 meses, tá? Então, vamos chamar de montante 4. Então, montante 4 vai ser 2.000 vezes 1,005 elevado a 120, que daria 10 anos. E aí nós vamos usar a mesma estratégia, porque eu não tenho esse valor elevado a 120, eu tenho elevado a 60. Então, vamos quebrar em potência de potência. Então, montante 4 vai ser 2.000 vezes 1,005 elevado a 60, que é um valor que eu tenho, e isso fica ao quadrado. Então, montante 4 vai ser 2.000. Esse valor aqui de dentro eu sei quanto é, está aqui, ó, acabamos de usar, é 1,35, só que isso fica ao quadrado. Então, montante 4 vai ser 2.000. Daí, puxando a calculadora, 1,35 ao quadrado dá 1,8225. 8225. E aí a resposta da questão será dada pelo produto. Então, 1,8225 vezes 2.000. Então, dá 3.645. 3.645 reais. E aí fechou a letra A. O certo é que vocês observam que a gente fez muitos cálculos repetitivos, né, usando a mesma lógica da fórmula do montante, e a gente poderia resolver isso de forma um pouco mais simplificada usando uma planilha. Então, nós agora vamos repetir esse procedimento usando uma planilha e, inclusive, vamos informar mais tempo do que ele está pedindo, para vocês verem o tanto que é mais simples. Então, vamos lá para o Google Planilhas. Bom, então aqui nós temos nossa tabela que representa o investimento da caderneta de poupança. O capital está aqui na célula C4, vale 2.000, a taxa vale 0,5. Eu construí uma tabela em que nós temos aqui os 10 primeiros anos associados. Aqui ao lado eu já construo quantos meses tem cada um desses anos. Percebe que a célula é 5, né? Que é está multiplicando por 12. Daí a célula é 6, vai multiplicar por 12, e aí ele faz isso de forma automática. E aí nos interessa calcular esse montante. Então, o que é que eu vou fazer? Igual, porque é uma fórmula, né? Vou clicar aqui em cima do capital, estou seguindo a fórmula, e aí eu multiplico, então abro parênteses. Esse C4 ele não pode mudar, então eu vou apertar a tecla F4, multiplico, aí abre parênteses, por 1 mais a taxa que está aqui em 0,5, que eu vou apertar F4 também, porque ela não pode mudar, potência, então circunflexo, e aí a letra N, ela está aqui na célula F5, que é o tempo em meses. Então, eu vou clicar sobre ele e ver que ao lado ele já está gerando o resultado, mas o problema é que esse resultado está muito grande, 259 mil. Então, claro que tem algo errado. Tem algo errado porque o 0,5, que é a taxa, faltou você dividir por 100, porque é 0,5%. Então, não se esqueça desse detalhe, que é necessário sempre que o termo por cento você divida por 100 na hora da fórmula. E aí eu vou dar Enter. Quando eu dou Enter, o elemento ele já gera o resultado, e daí eu quero que isso se repita para os próximos. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui só uma vez. Então, percebe que ele já atualizou o valor, pegando aqui F6, que é o tempo agora de 24. E aí a gente vai arrastar isso até o final, para que ele faça isso durante os 10 anos. Vou pintar aqui de branco nessas partes que não fez a pergunta na letra A. E daí vamos comparar com os nossos valores. Por exemplo, para o tempo de... eu vou resgatar aqui os valores que a gente encontrou na planilha, só para a gente fazer o comparativo do resultado do nosso cálculo com o resultado da planilha, tudo bem? Então, vamos atualizar aqui esses valores.
Então, fazendo aqui o nosso comparativo, né? Quando nós encontramos para o tempo de um ano 2.126,36 na planilha, no cálculo que nós fizemos deu 2.120. Então percebe que tem uma leve diferença aí, né? Assim como em 2 anos tem também essa diferença, 5 anos tem também a diferença e 10 anos também. Mas assim, observa que no primeiro caso a diferença do cálculo da planilha para o cálculo que a gente fez está dando maior para um ano, para 2 anos também está dando maior, já para 5 anos é o nosso cálculo que está dando maior, não da planilha. E para 10 anos já é o nosso cálculo que está dando maior, e não da planilha. Então isso é interessante de se observar, e é interessante que a gente faça também esse comparativo, porque por que está acontecendo isso? Porque na realidade nós usamos um valor que ele deu na questão aproximado. E quando a planilha desenvolve um cálculo, ela pega muitas casas decimais depois da vírgula. Então é por isso que há essa leve diferença. Ela não é tão grande quando a gente visualiza pouco tempo, mas quando a gente visualiza um tempo maior, essa diferença começa a variar bastante. Tudo bem? Então, assim, essa é uma proposta interessante, porque aí você pode desenvolver os seus cálculos utilizando o Google Planilhas para facilitar o seu problema. Legal? E aí nós vamos aqui analisar a letra B. Tudo bem? A letra B, ela quer saber o menor número inteiro de meses que o valor investido deverá ficar aplicado, ou seja, ela quer a relação do montante, né? Para que no final você possa resgatar 4.000 e depois 10.000. Então, na letra B, a gente vai fazer dois cálculos. E aí vocês estão observando que aqui ao lado eu estou colocando 3 propriedades para o logaritmo. A propriedade P1, que é a do produto, a propriedade P2, que é a do quociente, e a propriedade P3, que é a da potência. Antes da gente desenvolver os nossos cálculos, vamos só mostrar como é que funciona isso. Então, para o primeiro caso, o logaritmo do produto vira a soma dos logaritmos. Então, se você tem, por exemplo, logaritmo de 2 vezes 3, observa que aqui vocês não estão vendo essa letra A, por exemplo, né? Eu não coloquei nada, então quando você não vê nada em logaritmo é porque a base é 10. Então, se isso é o logaritmo do produto, isso aqui vai virar log de 2 mais log de 3. A segunda propriedade, ela trata do logaritmo do quociente. Então, no quociente vira a subtração dos logaritmos. Então, se você tem logaritmo de 3 dividido por 2, você vai ter log de 3 menos log de 2. E no logaritmo da potência, essa letrinha C, que é o expoente, ela vai descer multiplicando todo o logaritmo. Então, se você tem log de 2 elevado a 3, isso é a mesma coisa que 3 vezes log de 2. Então, assim, são propriedades que a gente vai acabar tendo que utilizar aqui no problema, mas que são bem simples e importantes de serem memorizadas. Por isso que eu estou colocando. E aí agora nós vamos resolver cada elemento desse da letra B, lembrando que ele já deu aqui valores para a gente. Ele já disse que quando você precisar do log de 1,005, você vai usar aproximadamente 0,002. E quando você precisar do log de 2, você vai usar aproximadamente 0,301. Então, vamos partir aqui para a nossa resolução de fato. Então, nós temos o quê? Montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Ele quer saber essa letra n, o tempo em meses exato. O montante é esse valor que eu quero resgatar, então isso é 4.000. O capital é 2.000, isso aqui não vai mudar. A taxa é 0,005 e isso vai estar elevado a n. Bom, esse 2.000 ele vai passar dividindo. Então você vai ter 4.000 dividido por 2.000. No parêntese, essa soma dá 1,005. Isso vai estar elevado a n.
E aí 4.000 dividido por 2.000, isso aqui vai ser igual a 2, tá? E o segredo agora, para a gente ajustar aqui o problema, é chamar o logaritmo, né? Porque essa é a estratégia. Então, nós vamos colocar logaritmo nos dois membros. Então, nós vamos ter logaritmo de 1,005 elevado a n. Isso é igual a logaritmo de 2. Vê que eu já puxei aqui o logaritmo de 2 que eu estava precisando, já que isso era dado da questão. E aqui você tem o logaritmo da potência. Vê que eu repito aqui a propriedade para resgatar. Então, você vai descer essa potência multiplicando o logaritmo. Então, nós vamos ter que n vezes log de 1,005 é igual a log de 2. E o log de 1,005 você também tem aqui, né? Então, na prática, o que é descobrir o valor de n? É você pegar o log de 2, que é 0,301, e dividir pelo log de 1,005, que está aqui, 0,002. E aí, esse valor, vamos puxar a nossa calculadora, é 0,301 dividido por 0,002, vamos chegar a 150,5. Então, isso será igual a 150,5, mas aí ele quer o valor inteiro, né? Então, o valor de n será igual a aproximadamente 151 meses. Eu não posso colocar 150 porque a gente está dentro do limite do valor de 4.000. Então, se eu colocar 150, o valor resgatado será menor que 4.000. Daí a gente aproximar para mais. Então, a primeira parte da resposta da letra B está aqui, 151 meses. Para resgatar 4.000. Vamos ver agora quanto tempo eu levaria para resgatar 10.000. Nós vamos utilizar o mesmo procedimento, né? Montante, capital, 1 mais i elevado a n. O montante agora eu quero resgatar 10.000, então nós vamos ter que 10.000, o capital é 2.000, 1 mais i eu sei que é 1,005 e eu quero n. Aqui a gente pode ser mais prático, né? 10.000 dividido por 2.000 vai dar 5, então vai sobrar que 1,005 elevado a n é igual a 5. E aí nós vamos puxar a estratégia do logaritmo novamente. Então, log de 1,005 elevado a n é igual a log de 5. Mas aí quando você olha para os dados da questão, você não encontra o logaritmo de 5. E aí é a hora da estratégia. Pensa, o que é 5? 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então, se você fizer aqui separadinho, o que é o log de 5? Na realidade, log de 5 é a mesma coisa que log de 10 dividido por 2. E aí você tem o logaritmo do quociente. Logaritmo do quociente, você subtrai os logaritmos. Então, você vai ter log de 10 menos log de 2. Dessa forma, o log de 5 será igual. Por propriedade, log de 10 é igual a 1. E o log de 2, a gente tem aqui, 0,301. 0,301. Log de 5, para fechar, vamos puxar a calculadora. 1 menos 0,301 dá 0,699. Então, tá aí. Esse é um dado da questão que a gente ainda não tinha para poder fechar o nosso problema. Mas a gente utilizou dados do problema para chegar até ele. Então, às vezes, a questão realmente não dá tudo. Então, você tem que ter aí alguns argumentos. Em especial quando envolve logaritmo, porque você só sai por propriedade. Então, agora a gente consegue concluir, porque agora eu tenho o log de 5. E daí, fechando a nossa questão, nós vamos ter que, por propriedade, esse n desce multiplicando. Então, fica n vezes log de 1,005. E o log de 5 a gente fez aqui separadinho. 0,699.
Então, N vai ser 0,699 dividido por esse log de 1,005 que a gente já usou. Ele está aqui, ó, é 0,002, é um dado do problema. Então está aqui 0,002. E aí N será igual, vamos fazer a divisão, 0,699 dividido por 0,002, que dá 349,5. 349,5, que nós vamos aproximar para 350 meses. E daí a gente responde a letra B. Legal? Bom, mas aí para finalizar eu queria mostrar para vocês um cálculo real que envolve resultados da caderneta de poupança, considerando a nossa taxa vigente. Porque aqui a questão colocou que a taxa da caderneta de poupança ao mês é de 0,5%, mas isso é fictício. Na prática, esse valor é bem menor. Então, a gente tem uma impressão, se a gente pegar os dados desse problema, que o rendimento da caderneta de poupança é muito alto, muito positivo, quando na prática esse resultado é bem menor. Então, nós vamos fazer aqui esse comparativo para concluir o nosso vídeo, legal? Então, vamos lá. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva para poder ter acesso constantemente a vídeos de qualidade. Compartilhe com seus amigos e divulgue o canal para que outras pessoas possam ter acesso. Então, vamos lá fechar a questão. Bom, então o que é que nós vamos fazer aqui para concluir? Nós vamos fazer aqui um comparativo quando a gente trabalha com uma taxa fictícia e com uma taxa real. A questão do livro, ela coloca uma taxa fictícia de, tá aqui, ó, 0,5% ao mês. Então, se eu pegar 2.000, colocar na caderneta de poupança, com a taxa de 0,5% ao mês, quanto eu vou resgatar daqui a 50 anos? Então, esse cálculo eu já fiz, ele está automatizado. Então, está aqui, daqui a 50 anos você resgataria, né, 30 e quase 40 mil reais. Então, olha a ideia quando você usa um resultado fictício que a pessoa pode ter. Ela acha que daqui a 50 anos, se ela colocar 2.000 na poupança e deixar ela parada, ela vai resgatar quase 40 mil. Então, aqui, ó, a partir do ano 45, houve um aumento, né, de 1.717 de juros. Após um ano, esse aumento foi de 1.823 e por aí vai, né? Então, assim, isso está errado, tá? E aí, quando você olha para o gráfico, tá aqui também o gráfico, né? É claro que esse é um gráfico exponencial, já que a gente está mexendo com juros compostos. E aí está aqui o 2.000, né? Você colocou aqui no início. Eixo X está representando o tempo em anos. Eixo Y está representando o montante. E aí o carinha colocou 2.000 e lá no final, quanto é que ele resgatou? Quase 40 mil. Então, isso é uma impressão equivocada. Por quê? Nós podemos ir aqui no Google só para a gente ter uma noção de quanto é que está essa taxa ao mês nesse período. Vamos dar uma olhada aqui no Google. Poupança, taxa ao mês 2021. Vamos ver o que ele diz aqui. Então aqui, ó, ver se vocês olham, deixa eu aumentar aqui. Então, ao mês, esse valor aqui, ó, tá dando 0,12. Então, esse 0,12, ele pode ser o nosso elemento, né, de referência. Veja, a questão dizia que era 0,5, quando na realidade o rendimento aqui está dando é 0,12. Então, vamos colocar agora esse resultado para ver o que acontece. Então, se eu colocar agora 0,12, lembra, na taxa fictícia você achava que iria resgatar quase 40 mil. Quando eu substituo por 0,12, olha para quanto cai o valor, 5 mil. Né? Vamos ver quanto é que é esse valor, mais ou menos. Então, está aqui, ó, nem chega a 5 mil. Na realidade, você só resgataria R$ 4.101, considerando que essa taxa não sofresse variações, o que não é verdade, né? Já que ela sofre variações com o tempo. Então, a diferença de valor é absurda, né? Você vai resgatar praticamente o dobro do que você colocou. Então, você colocou 2.000,
após 50 anos, você vai resgatar só 4.107. Então, houve um aumento não tão quanto esperado. E aí, no nosso gráfico, ele vai ficar com a curvatura menor, né? Porque esse aumento não foi tão grande. Vê que ele nem lembra uma curva, né? Ele está parecendo mais uma reta, mas na realidade é uma curva. E a gente pode comprovar que é uma curva mexendo aqui na dimensão, né? Dá para mexer, mas não é aquele valor tão alto que a gente estava esperando. Beleza? E uma outra maneira de você visualizar esse rendimento é usando simuladores, né? Então, no Google, nós também temos simuladores. Eu vou mostrar uma aqui para fechar. Então, tá aí. Esse é um link que gera um simulador. O nosso valor inicial é R$2.000. Valor mensal, 0, porque eu só vou colocar esse 2.000 e pronto. O rendimento da poupança anual, tá? É 1,58. Isso aqui já é automático, ele já está dizendo que é esse valor anual. Cuidado, aquele valor 0,15 que a gente usou é mensal, tá? E aí eu quero deixar durante quanto tempo? Eu quero deixar durante 50 anos, que equivale a 600 meses, né? 600 meses. Vamos lá, pedir para ele fazer o cálculo. Então tá aí, ó. Ele gera tudo aqui de forma automatizada. Vê que esse valor também já é diferente da nossa planilha, porque ele já pega a taxa atual, mas é um valor próximo, né? Está dando 4.373, o nosso deu 4.100 e alguma coisa, o que está valendo também. Aí os juros foram só isso, praticamente o dobro do que você investiu, e está aqui o gráfico com o dinheiro acumulado, que seria o montante. Essa linha vermelha é quanto você investiu, não houve variação, você deixou os 2.000 e pronto, então ele não mudou. E essa linha amarela são os juros. Então percebe que no final de 50 anos, os juros acabam passando um pouquinho aqui do que tu investiu, o que é normal. Mas o que interessa é esse montante de 4.333 aproximado, que é o que a gente quer resgatar. Então, pessoal, vamos aprender a mexer com dinheiro. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!